Bom dia, família. Vocês estão bom? Que bom. Para quem não me conhece, eu me chamo Robson, mais conhecido como Robinho. E em setembro eu vou fazer 2 anos como discípulo. Um neném ainda, né? E eu também faço parte do Ministério dos Jovens Profissionais aqui da igreja. E o tema da nossa pregação de hoje é como construir sua vida. Só que antes da gente entrar nesse tema, gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já assistiu esse filme no Netflix, O Lado Bom da Vida? Com certeza. E o que mais chamou atenção nesse filme quando você assistiu? Quem levantou a mão aí, se quiser compartilhar. A perspectiva da doença, né, também. Sim. Mais alguém? Elis? Como eles se combinaram, como eles viviam a vida, sabe? Como a vida deles, assim, apesar de louca, fazia sentido. Sim. Elis? Eu acho que como eles lutaram para melhorar a vida deles, né? Nas dificuldades que eles tinham lá, eles procuraram algo bom, né? Para lutar contra o que era ruim. Muito bom. Mais alguém? Bom, eu também gostaria de compartilhar o que me chamou a atenção no filme e falar um pouquinho também sobre ele, sem dar muito spoiler, né? Para não estragar a experiência de quem não assistiu. Mas a história gira em torno de Pat Jr., que é um homem na faixa dos 30 anos de idade, que ele acaba descobrindo uma traição da sua esposa. Só que isso faz com que ele tenha um surto e ele acaba sendo internado em uma clínica psiquiátrica. Só que lá ele enfrenta muitas dificuldades em lidar com suas emoções, com seus sentimentos e com o trauma de ter visto a esposa dele o traindo. E mesmo ele estando separado há quase 1 ano da esposa dele, ele acreditava fortemente que ele continuava casado com ela. Ele falava isso para as pessoas, ele andava com a aliança para cima e para baixo, falando que ainda era casado com ela. Só que no decorrer da história, o personagem ele se dá conta que a vida dele tinha sido construída baseada em um relacionamento. E muitas pessoas hoje vivem assim também. Pessoas têm vivido suas vidas baseadas em relacionamentos, baseadas em vícios, baseadas em carreira profissional, status perante a sociedade, dentre outras coisas. E a gente vê no filme também que isso fez muito mal para a vida do personagem, assim como faz mal para a vida de pessoas que vivem dessa forma. E talvez algum de nós aqui esteja vivendo dessa forma. Essa é uma pergunta importante para a gente se fazer, porque através dessa pergunta a gente pode chegar a uma outra pergunta mais profunda, que é: será que estamos construindo bem a nossa vida? Como está sendo a construção da nossa vida? Então, acho que é uma pergunta que acho que todos nós já fez, se faz ou ainda vai fazer. Não só em momentos de aniversário, quando a gente vai completar o ano de idade ali, fica refletindo, ou quando a gente vê algum filme, fica refletindo, mas acho que também a gente faz essa pergunta em momentos de decisões da nossa vida, tipo, poxa, qual decisão vou tomar? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ou quando aparece algum problema, a gente pode se perguntar: nossa, será que eu estou construindo bem a minha vida? Ou quando a gente compara a nossa vida com outra pessoa, ou com um amigo de infância. Ou até mesmo quando a gente vê o tempo passar. E a gente se pergunta, né? Será que estou construindo uma boa vida? Muito bom, Robson. E tem uma passagem na Bíblia contada por Jesus que vai nos trazer essa resposta. Amém. Acho que até porque seria um pouco estranho eu ainda, um rapaz jovem que nem completou seus 30 anos, falar de como construir uma vida, né? Porque eu nem vivi tanto assim, na verdade. Acho que seria até mais sensato convidar alguém mais velho, alguém mais sábio, com mais experiência de vida mesmo, né, para falar sobre isso. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. A gente vai convidar Jesus Cristo para falar com a gente.
Então, Jesus foi uma pessoa que literalmente dividiu a história em dois. Tanto que o calendário do mundo é antes de Cristo, depois de Cristo. É um homem que fez e faz milhões de seguidores ao longo da história. Por mais de 2000 anos tem surgido novos seguidores a cada dia. Pessoas têm se dedicado a ele. Pessoas têm ouvido seus ensinamentos. Pessoas têm morrido por ele. Então, o que vamos ler e estudar aqui hoje, lendo as palavras de Jesus, o homem mais sábio que existiu aqui na Terra, que era o próprio Deus, com certeza é um privilégio para todos nós. Amém. E eu gostaria de fazer uma oração antes de iniciar. Amém. Senhor Deus, meu querido Pai, muito obrigado por esta manhã, Deus. Peço que o Senhor continue falando conosco, assim como o Senhor já falou através das canções, assim como o Senhor falou através da ceia com a Milene, falou através de oferta, Deus. Peço que o Teu Espírito continue nos conduzindo, Pai, através dessa mensagem, para que todos nós venham ouvir esta mensagem, venha entrar no nosso coração, Pai. E eu te peço que o Senhor tenha total liberdade para usar cada um de nós aqui e que eu seja apenas um instrumento em Suas mãos. É isso que eu te peço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Então, família, esse tema, como construir a nossa vida, a gente vai fazer em duas partes. A primeira, que é hoje, vamos falar sobre como construir a sua vida, construir sua vida de uma forma legal, de uma forma boa, madura, uma vida tranquila. E na semana que vem, vamos falar sobre como não construir sua vida. Então, peço que vocês abram comigo a Bíblia em Mateus, capítulo 7, do versículo 21 ao 29. Vou pôr aqui no telão também, para quem quiser acompanhar. E já podem até deixar aberto nessa passagem, que a gente vai ficar só nessa escritura hoje. Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao 29. Amém? Amém. Meu irmão. Então diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Amém. Então, eu gostaria de destacar 3 pontos muito importantes de como a gente pode construir uma boa vida. E o primeiro ponto de uma boa construção é ter uma intimidade com Deus. Porque nesse contexto aqui, Jesus estava ensinando uma multidão que eles deviam se preocupar muito mais em ter obediência, em ter intimidade com Deus, do que qualquer outra coisa, realização de milagres, expulsação de demônios, dentre outras coisas sobrenaturais. Jesus estava dizendo aqui para as pessoas. Eu, particularmente, durante um tempo da minha vida, eu fui uma pessoa presa à religiosidade, até mesmo em doutrinas que não eram cristãs. Eu sempre tive rodeado de pessoas que tinham o mesmo pensamento que o meu, que davam muito mais importância em realizações de milagres, bênçãos financeiras e dentre outras coisas, dava mais importância a isso do que ter uma vida diariamente em contato com as Escrituras. E dava mais importância do que ter uma intimidade com Deus diariamente. E por isso eu achava que estava no caminho certo, que eu estava construindo a minha vida na rocha, quando na verdade eu estava construindo na areia.
E hoje em dia a gente vê muito dessas coisas, né? Expulsação de milagres, profecias usando o nome de Jesus, bênçãos e por aí vai. E eu quero deixar bem claro que eu não estou dizendo que isso é pecado, que isso não acontece. A gente faz isso, porque quando a gente está estudando a Bíblia com alguém, a gente está expulsando demônios da vida da pessoa, porque Amém. onde há luz, não há trevas. Amém. Quando a gente está falando sobre a Bíblia, o que ela pode fazer na vida da pessoa, a gente está profetizando sobre a vida dela, a gente está sendo profeta. Quantas pessoas também não sofrem acidentes gravíssimos e saem ilesas, isso é um milagre. Então essas coisas acontecem e a gente vê isso por aí. Mas realizar essas coisas usando o nome de Jesus não garante que você vai entrar no reino dos céus. Amém. Mas o que garante a nossa entrada, a sua entrada, a minha entrada no reino dos céus, é o que diz aqui em Mateus 7:21, nesse pequeno trecho que eu vou ler aqui. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Então exige obediência. Trazendo uma história minha particular, quando eu era adolescente, eu gostava muito de jogar bola, até hoje eu gosto de jogar, não continuo ruim, mas eu ainda gosto de jogar. E teve uma vez que a gente estava jogando bola, estava uma disputa assim, bem acirrada, né? Qualquer um dos times poderia ganhar ali, então estava muito pegado. E o campinho que eu jogava bola na época ficava uns 40, uns 50 metros da minha casa, assim, do outro lado da rua. Então dava para minha mãe ver assim, saber se eu estou lá no campinho ou não. Se ela precisasse de mim para alguma coisa, era só ela me gritar. Só que nesse dia desse futebol, infelizmente minha mãe precisou de mim. E ela falou assim, preciso que você corre agora lá na mercearia do meu tio, que na época ele tinha uma mercearia, e compra conhaque. Mas calma, gente, o conhaque é para ela fazer um recheio de trufa, tá? Então ela falou, preciso que você corre lá e compre o conhaque, porque eu preciso terminar essa trufa aqui para poder entregar para o cliente. Então eu tive que sair no meio da partida, chamar alguém, colocar no meu lugar e sair correndo igual um louco para pegar esse conhaque. Então eu corri tanto para ver se dava tempo de eu ir pegar, voltar, entregar para minha mãe e terminar o jogo, às vezes até fazer o gol da vitória. Mas infelizmente não deu tempo. Mas eu obedeci o que minha mãe tinha pedido, né? Eu parei o que eu estava fazendo e obedeci a ela. Então eu acho que todos nós aqui devem ter alguma história, que teve que parar alguma coisa, de assistir algum filme, sei lá, e teve que parar para obedecer ao seu pai, sua mãe, alguém com mais autoridade, né? Mas o ponto que eu quero focar com essa história é que muitas vezes fazer a vontade do Pai vai exigir de nós deixar de fazer algo para obedecer a Ele. O que Jesus está dizendo aqui é que vamos deixar de fazer coisas para obedecer a Ele, a vontade do Pai. Porque quando Deus fala para a gente não adulterar, Ele está deixando claro que a vontade de Deus é que tenhamos um casamento em fidelidade. Quando Ele fala para a gente manter a nossa pureza, para não praticarmos relações sexuais antes do casamento, Ele está deixando bem claro que sua vontade para nós é que a gente confie nele e que a gente saiba que vai ter um momento certo para essas coisas. Quando Ele fala para a gente não roubar, não mentir, não matar, Ele está deixando bem claro a sua vontade para a gente. Então a pergunta que fica para nós hoje é: temos feito a vontade do Pai? Porque se não estivermos fazendo a vontade do Pai, podemos correr um risco de chegar frente a frente com Jesus e ser surpreendido. Ele virar para nós e dizer: eu não os conheço. Então precisamos estar atentos a isso. Amém, igreja? Amém. Posso prosseguir? Sim. Então, no versículo 24 ao 27, Jesus diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras
e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua queda. Então, o segundo ponto, para se ter uma boa construção de vida, é ter uma intimidade com Deus que nos leva a ter uma vida segura. Porque aqui nesse contexto dessa passagem que a gente leu agora, Jesus, quando ele diz quem ouve estas minhas palavras, ele está dizendo o sermão do monte que ele tinha acabado de falar ali, alguns capítulos antes, que é no capítulo 5 e 6 de Mateus. Eu até encorajo vocês essa semana dar uma lida nesse sermão. E ele fala sobre 2 casas. Então eu gostaria até de fazer uma pergunta aqui para vocês, olhando para essa foto aqui, essas 2 casas. Alguém sabe me dizer qual que está construída na rocha e qual que está construída na areia? Realmente é difícil saber, né, qual dessas casas está alicerçada na rocha ou qual está alicerçada na areia, né? Mas tem uma forma da gente saber qual delas está alicerçada na rocha. E a gente só vai saber isso quando vier a chuva, quando vier os ventos fortes, quando vier a tempestade e ir contra essas casas. E a casa que permanecer firme, que permanecer de pé, é ela que vai ter sido construída na rocha. E mais uma coisa importante, a casa não vai ser provada quando tiver um dia tranquilo, de sol, como está agora, ou quando tiver aquele friozinho gostoso para assistir um filminho na Netflix, ou quando tiver os 40 graus de sol aqui em Ribeirão. A casa não vai ser provada nesses momentos. Ela vai ser provada quando vier a tempestade, forte vento, uma chuva forte. E a mesma tempestade que cair sobre uma casa, ela vai cair sobre a outra também. Ela cai sobre as 2 casas. Porque Deus, ele não isenta o cristão de passar por dificuldades. A diferença vai ser o nosso alicerce, se a gente tem construído a nossa vida em Deus ou se tem construído em qualquer outra coisa. E a casa representa a nossa vida. E os ventos, a chuva, representa os problemas que a gente tem, as dificuldades, as tentações que o inimigo vem. Então, Jesus diz que sábio é quem construiu na rocha. É aquele que ouve e que pratica o que Jesus diz. E uma pergunta também que eu quero deixar para nós é: temos ouvido e praticado a palavra de Jesus? A gente tem se esforçado para construir na rocha? Tem se esforçado? Porque construir na rocha leva tempo, é difícil, exige esforço. Quebrar rocha não é fácil. Então a gente tem se esforçado para construir a nossa vida? Porque nós estamos ouvindo aqui essa mensagem de hoje. A gente está ouvindo os ensinamentos de Jesus. Mas o que você pretende fazer com isso que você ouviu hoje? Pôr em prática? Então não importa se você é jovem, se você é rico, pobre, casado, solteiro. O fato é que todos nós estamos construindo uma vida. Mas a gente precisa saber onde que está a base da construção da nossa vida. E a Bíblia é bem clara. Ou é areia, ou é rocha. Então, em algum desses 2 lugares estamos construindo a nossa vida. Amém? Amém. Então vamos prosseguir aqui, do versículo 28 ao 29. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Então, o terceiro ponto que eu quero focar aqui, de uma boa construção de vida, é de ter uma intimidade com Deus e a gente ser exemplo para as multidões, ser exemplo para as pessoas. Porque aqui nesse contexto aqui do versículo 28 ao 29, Jesus estava ensinando uma multidão ali. E aquelas pessoas daquela época já estavam até acostumadas a se reunir, ouvir os ensinamentos, porque tinha os mestres da lei naquela época. E eles paravam para ouvir, se reunir e ficar ouvindo o que eles tinham a dizer. Só que os mestres da lei,
apesar de eles serem homens inteligentíssimos, ter muito conhecimento, muita sabedoria das Escrituras, porque eles estudavam, eles não tinham intimidade com Deus. Muitos deles não praticavam o que eles mesmos ensinavam, por mais que fossem homens assim, extremamente inteligentes. E eles eram apegados muito à religiosidade e algumas tradições da época. E no texto diz que as multidões, quando viram Jesus ensinar, elas ficaram maravilhadas, porque elas viram que Jesus tinha autoridade no que ele estava falando, diferentemente dos mestres da lei. E Jesus, ele tinha autoridade porque ele não só ensinava, mas ele também praticava. Ele vivia aquilo que ele estava ensinando. Então, quando temos autoridade com a nossa vida, as pessoas ficam maravilhadas em áreas da nossa vida. Nós temos que ter autoridade para ensinar. Não como os religiosos, porque os religiosos não têm intimidade com Deus. Mas nós, discípulos, temos. Então, precisamos ter autoridade para ensinar. Trazendo mais um exemplo pessoal, eu era uma pessoa totalmente fechada para essa área de relacionamento. Sim, não era pouco não, muito fechado. Pois eu tinha alguns traumas que me fizeram bloquear essa área de relacionamento da minha vida. Eu fui casado há uns anos atrás, porém eu não estava construindo de uma boa forma. Eu estava construindo na areia e achando que estava construindo na rocha. Eu não lia a Bíblia diariamente, eu não orava, eu não buscava ter uma intimidade com Deus diariamente. E a Bíblia é bem clara o que acontece quando você não constrói na rocha. Desmoronou. Então, eu decidi, durante um bom tempo, deixar essa área de lado da minha vida. A bloquear mesmo, posso fazer tudo que tiver na igreja. Encher laje, eu faço tudo. Mas não vem com esse negócio de namoro, não. Mas, por eu ver a construção não só de vida dos meus irmãos na rocha, mas por ver a construção de namoro, noivado, casamento, tratamento, isso me inspirou a abrir meu coração novamente. Então, o pessoal que começou a namorar agora, os noivados, os casamentos, saibam que vocês são uma inspiração para mim. Amém. E uma pergunta também que eu quero deixar para nós você que é um discípulo, você tem dado um bom exemplo por onde você tem andado? As pessoas que convivem com você se sentem inspiradas em conhecer Jesus, a seguir Jesus? Muito bom. Porque temos que ter autoridade para ensinar, principalmente com nossas vidas. A gente tem que viver o Evangelho e quando for necessário a gente prega, porque as pessoas já vão estar vendo a nossa vida. E para encerrar, eu gostaria de encorajar vocês a buscar uma construção de intimidade com Deus, para que cada vez mais você consiga fazer a vontade do Pai e ser reconhecido por Jesus no fim da vida. Eu encorajo vocês a querer construir sua vida na rocha, que é ouvindo e praticando os ensinamentos de Jesus, para quando chegar as dificuldades da vida, e elas vão chegar, sua vida não desmorone e você permaneça firme em meio à tempestade. Eu gostaria de encorajar vocês, até mesmo nessa semana, a partir de hoje, quando acabar o culto, a pôr em prática isso que a gente tem visto aqui. Porque quando você estiver tendo intimidade com Deus, estiver construindo sua vida na rocha, automaticamente você vai inspirar pessoas. Automaticamente você vai ser um bom exemplo, não só de cristão, mas de um exemplo de bom marido, de filho, funcionário, estudante e muito mais. E eu também gostaria de falar também, para que você que está nos visitando hoje, ou assistindo essa pregação no YouTube, que se você quer, a partir de hoje, construir uma nova vida, ter intimidade com Deus, quer saber mais sobre a Bíblia, quer conhecer Jesus, peço que você fale com algum de nós. Fale com quem te convidou e vamos estudar a Bíblia juntos. E juntos vamos construir uma nova vida. Amém? Amém. E eu também gostaria de deixar um exercício prático, uma lição de casa aí, para essa semana. Quem quiser depois tirar uma foto, eu posso mandar depois.
que é o exercício rocha. Não é exercício de crossfit, igual o Vitão faz, mas é o exercício rocha, que o primeiro passo é releia. Você relê esta passagem que a gente falou hoje, que é o Sermão do Monte, relê e lê também o sermão todo, para você ter mais convicção e conhecimento disso que a gente viu. O segundo passo, orar. Então, para que você ore pedindo para Deus te ajudar, porque Deus ele deixou bem claro também que Ele vai ajudar quem quer construir sua vida na rocha. Ele não vai deixar você desamparado. Ele diz, quem bater, Ele vai abrir a porta, quem buscar, vai achar. Ainda que você não tenha vontade, mas se você quer ter esse coração, ore, peça para Deus. Pai, eu não quero fazer isso, eu não quero abrir mão disso, mas me dá um coração disposto a querer, me dá um coração disposto a seguir a sua vontade. Então ore. Terceiro ponto, conversar. Converse com quem te convidou, converse com algum discípulo aqui, que a gente está totalmente disposto a te ajudar. Converse com as pessoas, não fique com receio de pedir ajuda e se abrir com o seu irmão. Quarto ponto, ora. Mas hora de relógio, não hora de orar. Separe uma hora do seu dia, da sua semana, para você pôr em prática essas coisas, para você refletir sobre o que a gente tem falado aqui. Separe um tempo. A gente costuma separar tempo para muitas coisas, porque temos muitos afazeres, nossa vida é corrida, realmente. Só que se a gente olhar bem a nossa agenda, dá para separar um tempinho. E o último ponto é anote suas dificuldades que você tem. Faça um paralelo com o Sermão do Monte, vai lendo o que Jesus tem falado e vai vendo se sua vida está correspondendo com aquilo que Jesus tem ensinado. E anote isso e ore sobre essas coisas. Amém, família? Amém. E na próxima semana a gente vai falar sobre como não construir sua vida. Então, é isso que eu queria passar para vocês. E de verdade, gente, vamos todos construir nossa vida na rocha. Amém. Amém?